Então, graças a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve uma carta ao povo de Coríntios, dando instrução àquela igreja lá em Coríntios, aos nossos irmãos. E aí ele vem trazendo aqui, irmãos, tratando de vários assuntos, de várias coisas. E aqui Paulo fala para ele assim, porque a palavra da cruz, o que é a palavra da cruz, irmãos? A palavra da cruz simboliza o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, antes de subir para a glória, para os céus, ele falou para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai quem? O evangelho. E aí depois ele diz, e este evangelho será pregado em toda parte do mundo. Amém, pessoal? Então o evangelho de Deus é a palavra da cruz. E o que é que a palavra da cruz significa para nós, meu irmão? O que é que a palavra da cruz representa para mim e para você, meu irmão, minha irmã? A palavra da cruz, que é Cristo crucificado, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, ali Jesus entregava a sua vida por nós. Essa palavra significa para a gente, irmãos, ela vem como, primeiro, salvação. Quando Cristo ali entrega a sua vida por nós, ele traz para a gente a salvação, como pastor. Ele nos livra, irmãos, da salvação, tanto em situações aqui neste mundo, que possamos enfrentar e nos dar mal, de perigos aqui eminentes, como também da salvação eterna. Então, ali Jesus dá para a gente a salvação eterna. Ele traz de volta a comunhão que o homem perdeu com Deus. O homem, por causa das suas práticas, por causa daquilo que eles estavam vivendo, o homem se afastou de Deus. E cada dia que passava, o homem mergulhava mais no pecado, no erro. Aí Deus entendeu que o único meio agora que havia de resgatar aquele que era a obra-prima das suas mãos, que foi o homem, a Bíblia diz para a gente lá em Gênesis, que após Deus fazer todas as coisas de vegetais, de aves, de planta, de tudo que ele fez aqui na terra, a Bíblia diz que ele estava lá no céu reunido, houve uma reunião lá no céu. Que reunião, pastor? Pai, Filho e Espírito Santo, e falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa o quê, pessoal? Semelhança. Então, todas as outras coisas foram feitas pela palavra de Deus. Ele disse, haja luz, houve luz. Haja árvores de todas as espécies de frutos e frutas e tal, e aí houve as árvores. Haja animais silvestres, aves que voam no céu, peixe do mar. Ele falou tudo, através da palavra, tudo que se fez. Mas na hora de fazer o homem, o que foi que Deus fez, irmãos? Foi algo que, pessoal? Diferente. Com o pastor. Ao invés de Deus falar, ele fez. Ele mesmo criou. Ou seja, ele projetou na mente dele como seria o homem, imaginou, criou o projeto, arquitetou tudo, e ele mesmo, como um excelente engenheiro que foi lá, pegou o barro e criou o homem, irmãos. Então, eu acredito que o homem é obra feita das mãos de quem? De Deus. Nós somos obras feitas da mão do Senhor, pessoal. E não fomos feitos de qualquer jeito. Não fomos feitos de qualquer coisa, de qualquer maneira. Olha o que ele fala: façamos o homem a nossa o quê? Meu irmão, minha irmã, alguém pode até dizer que você é feio, que você é feia. Mas você é de Deus? Sim ou não? Então você tem que ter a convicção de que você é a imagem de quem? E como é que você imagina o seu Deus? Pronto, se seu Deus é bonito, porque tu é feio?
Se teu Deus é bonito, por que tu é feio? Deixa quem quiser achar. Eles te acham feio, acham a pessoa feia, porque a luz que está em você, o brilho que está em você, não está em quem? Nele. Então quer dizer, irmãos, Deus criou o homem, e Deus viu que o homem, a obra-prima dele, aquilo que ele fez com as mãos dele, agora, irmão, estava se perdendo. E se ele não tomasse uma providência ali, o homem ia se perder eternamente. Aí aqui ele vai, traz o Senhor Jesus Cristo e diz, vai lá, dá vida por aquele povo, ou seja, paga o mais alto preço. O preço que ninguém jamais pode o quê, pessoal? Pagar. Para resgatar aquilo que é nosso. Aquilo que nós criamos para ter comunhão. Então, trouxe para a gente. Imagine se Jesus não faz isso, pessoal. Qual seria o fim da humanidade? A Bíblia diz para a gente que quando o Senhor vier buscar a igreja, uns ficarão à direita e outros o quê? À esquerda. E quem tiver à direita vai ouvir do Senhor, vinde bendito de meus pais, entra para onde? Para o gozo do teu Senhor. Gozo é alegria, pessoal. Gozo é aquilo de prazer, de satisfação. Amém, gente? Então ele diz, entra para o gozo, ou seja, entra para a alegria de quem, pessoal? De Deus. Sabe quando você está sem ver uma pessoa há muito tempo, nem notícia você tem? Aquele parente, aquele amigo, nem notícia te dá. E você, rapaz, a pessoa sumiu, nunca mais. Não é assim? Aí, de repente, você abre a porta de sua casa, quem está lá? Você fica ou não fica alegre? Entra aqui, vamos bater um papinho, vem para cá, vamos tomar um cafezinho, vou fazer um bolinho agora. Você não tinha nem pensamento em fazer o bolo, naquela hora tu faz. Por quê? Tu se alegrou com aquela visita. Então, entra para o gozo, só que ali agora, irmãos, não vai ser algo passageiro, não vai ser algo para 10, 15, 20, 30, 40 anos, não. Vai ser algo que agora é eterno. Aí ele vem e diz para a gente cá, mas os que estão à esquerda vai ouvir, apartai-vos de mim, vós que praticou quem? A iniquidade. Ide para o lago de fogo e enxofre, preparado para quê? Choro e o quê, pessoal? E ranger de dente. Ali só haverá o quê? Ali só haverá fogo e ranger de dente. Então a pessoa vai entrar digamos assim, em um mar para a eternidade, em um local para a eternidade, que é só sofrimento. É um sofrimento que nunca mais o quê? Acaba. A pessoa aqui na terra passa por uma lutazinha, passa por algo que ela sente que é um sofrimento. Ela já geme, já grita, não é assim? E, meu Deus, eu não vejo a hora disso acabar. É assim ou não é, pessoal? E quando acaba, a pessoa fica feliz, né? Agora imagine a pessoa saber que vai para um sofrimento que não vai ter mais fim, pessoal. Então, a palavra de Deus na cruz é salvação. A palavra de Deus na cruz é libertação. Muitos de nós estávamos presos, acorrentados em um pecado. Vício, prostituição, mentira, adultério, engano, fingimento, uma série de coisas que praticávamos. Aquilo era uma cadeia para nós. Aquilo era uma cadeia para a gente. Às vezes a pessoa não queria nem praticar aquilo, mas de repente já estava lá praticando. Sabe aquele cara que faz o roubo? Aí quando ele é entrevistado, a partir de hoje eu não quero mais cometer isso, não quero mais isso aqui para mim não. Quando ele pensa que não, está onde? Surgiu lá a proposta, ele não teve força para combater, cometeu o pecado. Rapaz, você aqui de novo? Rapaz, infelizmente, tal, não sei o quê, né? É assim que a pessoa estava, irmãos. Aí Jesus vem ali e dá para a gente o quê, irmãos? A libertação de tudo que não presta nesse mundo. Tudo que não presta nesse mundo.
e da cadeia do diabo também ele nos livrou. Olha que coisa, pessoal. Aí o Senhor aqui diz, a palavra do Cristo também para a gente é cura. Quantas pessoas, se Deus não tivesse dado a vida por nós, já estaria mortos pelas enfermidades que enfrenta? Quantas lutas? É ou não é verdade, pessoal? Sim ou não? Quantas pessoas, quando ela pensa que adoece, pensa que não, já morre. Mas olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Jesus Cristo te dá o quê? Saúde. Então, a palavra na cruz para a gente é cura. A palavra de Deus para a gente é amor. É amor. Agora, é qualquer amor? Não. Atenta para aqui, pessoal. O Senhor Jesus Cristo estava lá em glórias. A Bíblia fala que ele estava na glória dele. Deixou a glória dele. Deixou a glória. Então, tente imaginar o céu. Cria um filme na sua cabeça aí agora do céu. Na sua mente, como seria ou como é a vida no céu? Se você morresse agora e a morte lhe perguntasse, você quer ir para o céu ou para o inferno? Você quer ir para onde? Por quê? Hã? Então imagine o seguinte. Você cria aquela imagem do céu, aquela imagem bonita, tudo bonito. Sim ou não? Rapaz, a gente cria um filme assim de tudo maravilhoso. Né? Aí Jesus estava lá na sua glória, irmãos. Toda a sua riqueza, tudo do bom e do melhor. Aí de repente, Deus chega para ele, Deus o Pai chega para ele e fala: meu filho, vem cá. Faz o favor. Nós precisamos fazer alguma coisa pela nossa criação, para a gente não perder a nossa criação. Verdade, meu pai. Vamos fazer o quê? Meu filho, eu entendi aqui que eu vou te enviar lá para a terra e você vai dar sua vida lá por aquilo que nós temos, que é nosso. Aí Jesus falou o quê? Primeiro ele relutou, né, gente? Não, meu pai. Vou nada, aqui nada. Foi assim, pessoal? Hã? Não. Sim, senhor, meu pai. A hora que o senhor quiser. Aí Deus foi lá, preparou Maria. Olhou lá de cima, viu Maria. Aí preparou o coração de Maria. Aí viu Jesus, que foi gerado por Maria. Jesus veio para a terra, irmãos. Ó. E o verbo se fez o quê? Carne. E a carne habitou no meio de nós. Então, Deus enviou Jesus. Você vê que Deus faz a coisa tão perfeita que ele simplesmente poderia fazer Jesus aparecer aqui na terra. Não é assim? Pá. Apareceu um homem aí, rapaz, do nada aí, chegou um cara aí chamado Jesus, que ninguém... Como é que pode? É filho de quem? É filho de não sei... E não tem origem. Mas olha o que ele fez. Porque a palavra de Deus diz que o ladrão entra por onde? Mas Deus entra por onde? Pela porta. Então Deus é a porta das ovelhas. Jesus, para entrar nesse mundo, ele entrou pela porta, que era quem? O ventre de uma mulher. Aí Jesus deixa tudo lá e vem para cá. Para aqui na terra ter uma vida simples. Ele poderia vir para cá. Não, meu pai, tudo bem, eu vou. Agora, qual é o palácio que eu vou morar lá? Qual é o palácio que eu vou morar? Qual é, como naquela época não tinha carro que nem hoje, né? Qual é o cavalo que eu vou andar em cima? Está entendendo, pessoal? Ele poderia, não, eu vou, mas com essa condição. Mas ele deixou tudo. Deixou a glória dele, deixou tudo.
quando Jesus deixa tudo lá no céu e vem aqui para a terra, ele vem fazer o quê, pessoal? Se você parar para observar, ele veio fazer ou não veio fazer a obra de Deus? Veio. Então, aquele que nós temos como mestre, como nosso mestre maior, como nosso Senhor, ele veio fazer a obra de Deus aqui na terra. E para fazer a obra de Deus aqui na terra, ele se despiu de quê? De tudo. Ele se despiu de vaidade, ele se despiu de riqueza, de fama, de tudo. Jesus, como homem, passou fome, passou frio, enfrentou várias dificuldades na vida. Então ele veio fazer a obra de Deus. E fazendo agora a obra de Deus, irmãos, ele abriu mão lá para fazer a obra do Pai, ele abriu mão. Lembra que a Bíblia fala para a gente? Aquele que quer vir a mim, negue-se o quê? A si mesmo. E o próprio Cristo, dando ensinamento para os discípulos, ele fala: aquele que quer ser grande, se torne o quê? Pequeno. Se torne o menor de todos, servo de quem? De todo. Mas quantas vezes, muitos de nós que levantamos a mão, Deus, eu te amo, não somos capazes de, em muitas coisas de nossas vidas, abrir mão por Jesus. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas pessoas já receberam o chamado de Deus para algo e não tiveram coragem de abrir mão? Quantas pessoas, para ser simplesmente um obreiro da igreja, ela pergunta lá, quanto é que o obreiro ganha? Quantas pessoas, muitas vezes, ela não tem coragem de abrir mão de determinado compromisso lá fora, para naquele dia fazer algo pela obra de Deus, muitos nem para cultuar. Ah, eu tenho um compromisso hoje, eu não posso ir para a igreja. E ver se a maioria de nós sempre não estamos dando prioridade a algo que é nosso. Se tivermos que escolher algo secular e algo da obra de Deus, a pessoa escolhe muitas vezes o quê? Olha um exemplo aqui, as festas as festas e vários feriados que acontecem. Quantas pessoas, para não prefere estar viajando, passar lá na roça, passar não sei aonde, muitos lugares que não tem nem igreja, a pessoa vai, e a maioria quando viaja, quando vai para o interior, lá, geralmente não vai na igreja, porque moram distante da igreja, ou tem uma igrejinha lá e não é simpatizante, eu não vou lá porque eu não simpatizo com aquela igreja. Aí se tranca, quando eu voltar eu vou para a igreja. Aí fala assim, eu não vejo a hora de voltar para a minha igreja. Mas se o pastor falar assim, ó, esse feriado ninguém viaja, aí a pessoa já entra no quê? Ninguém viaja esse feriado. Tem gente que já viaja escondido. Tem alguns que ainda vêm aqui na frente, pastor, eu vou estar viajando, abençoa minha viagem aí, ora por mim. Mas tem aquele, irmão, que o pastor é como um cachorro. Aliás,
E o cachorro de rua, porque tem cachorro que é mais tratado. Tem ou não tem? Tem cachorro aí, menino, que é uma vida de luxo, é danado. Tem hora que dá até vontade do cara falar assim, rapaz, na próxima encarnação eu vou vir como um cachorro. Mas cachorro de madame. Porque é um cuidado, menino, é salão de beleza. Você já viu, Marivaldo? Salão de beleza, faz unha, faz no seu cabelo, aquela coisa. Rapaz, pensa no cachorro que tem mordomia. Tem pessoa que trata o pastor dela como cachorro de quê? De rua. É que nem gato. É que nem gato. Quem queria gato aqui? Hã? Gato pede para sair? Pede? Gato não pede para sair, não, irmão. Ele olha a casa toda, achou uma fletinha aqui, ele se pica. Agora, cachorro faz o quê? Arranha a porta. É assim ou não é? Ele arranha a porta, ele faz qualquer coisa. Para chamar a atenção de quem? Aí o dono já conhece, rapaz, o cachorro quer sair, deixa eu soltar ele aqui. Então tem gente que é que nem gato, ela sai que nem... Aí quando observe, o gato some. Quando você menos espera, ele aparece aonde? Que quer comer, né? Aí aparece o seu pé. Miau, miau. Tem gente que é assim. Some quando volta, meu amigo. Acabou. Mas se falar assim, esse feriado ninguém vai viajar, quero ver o Noí, não sei o quê. Aí já entra no pecado da desobediência. Por quê, pastor? Primeiro, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz de quem? Pastor. Às vezes, o pastor, numa inspiração ali dada por Deus, fala, não vai não. Não faz isso. Mas a pessoa, ela não vê o pastor dela muitas vezes como um homem de Deus, como um líder espiritual. Vê como qualquer um. Que nada quer mudar em minha vida. É assim? Aí quando chega lá que quebra a cara, rapaz, bem que o pastor me avisou. Já tive casos assim, irmão. Já tive vários casos dessa forma. Então, o amor faz que a pessoa entregue quem? Tudo. A pessoa muitas vezes não renuncia. Não quer abrir mão de algo na vida dela. Por amor a quem? A Cristo. Mas Deus abre mão de deixar o seu filho lá na glória com ele. Para fazer o quê? Então a obra de Deus, a mensagem da cruz para a gente também é renúncia. É amor. Precisamos amar o próximo como a nós. E a Bíblia diz para a gente que o amor, ele é o sentimento que não se pode acabar. Prevaleça a fé, a caridade e quem? O amor. Quando o amor apaga a cabeça da pessoa, irmão, logo entra o ódio. E você deve conhecer alguém que no coração dela não tem amor, não tem piedade, não tem nada. Vê como é que ela trata as pessoas. Tem gente que ela ama o que é? E ela é capaz de fazer qualquer coisa para defender o que é dela. Então a mensagem da cruz ali é tudo isso, irmãos. É renúncia, é amor, é salvação, é cura. Só que olha o que a palavra de Deus fala para a gente aqui, seguindo aqui, ó. É loucura para os que estão, para os que perecem. O que é perecer, pessoal? Hã?
Perecer é o mesmo que deixar de existir, morrer. O pastor o quê? Então, traz aqui para você. É loucura. Loucura é algo que é o quê? Sem juízo. Loucura é, nos dá a entender que é sem juízo. Falta de juízo. Falta de quê? De entendimento. Você já deve ter se deparado com alguém que quando você fala para ele do evangelho, ele ignora. Que nada, pai, não é bem assim não. Eu vou para o negócio de ser crente para deixar minha cervejinha. Que nada, pai, eu vou ser crente para dar dinheiro a pastor. Não, para ter Deus não precisa estar dentro de igreja não, basta, Deus só quer o corar. Aí quando você para buscar o raciocínio, o entendimento disso, você entende que isso é o quê? Loucura. Para essa pessoa ser crente é ser louco. Você se priva de muitas coisas, você se priva de muitas coisas. Sim ou não? Às vezes tem lá uma festa de família e você nem vai. Por que você não vai? Não adianta nem chamar fulano, nem chamar fulana. Eles agora com esse negócio de ser crente não participam mais de nada. Mas quando você chega lá naquela festa, o que é que está regindo ali muitas vezes? Músicas mundanas, bebidas, aquela algazarra. Sim ou não? Então, o que é que o cristão vai fazer naquele meio lá? Você se priva. Você é de Deus? Não. Eu prefiro não ir e tal, ficar na minha casa sossegado. Depois eu vou lá visitar todo mundo. Mas eles querem que você esteja onde? No meio. Aí eles vão dizer que nada, pai, fulano virou crente, ficou o quê? Ficou louco, ou seja, para eles nós somos o quê? Mas se você trouxer isso aqui para a parte espiritual, gente, um dia nós estivemos lá com o pastor, é loucura para os que perecem, ou seja, para os que morrem, ou para os que são mortos. Mortos por quê, pastor? Porque só existe vida em quem? Em Jesus. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e quem? A vida. Então, quando a gente aceita a proposta de Deus, a partir de hoje eu quero que você ande comigo. Eu quero que você seja um cristão. Eu quero que você faça parte do evangelho. Quando a pessoa aceita aquilo ali, dá o sim para Jesus, a partir daquele momento ela passa a ter o quê? Ter vida. Então, você, nós só encontramos vida a partir do momento que nós tivemos Jesus como nosso Senhor e o quê? Salvador. Por quê, pastor? Porque agora tudo que a gente procura fazer, a gente procura fazer pensando em quem? Deus. Aquelas pessoas que não têm esse entendimento, eles acham que da maneira dele está certo. É loucura. Para os que perecem, um dia nós estivemos lá, mortos. Por quê, pastor? Nós estávamos mortos no pecado. Não é que a pessoa deixou de viver ainda na terra. Um dia vai acontecer. E o pior, vem a morte física e vem a morte o quê?
espiritual. Então, um dia nós estávamos lá. Aí nós entendemos que a partir daquele momento tínhamos que andar com quem? A partir daquele momento nós passamos a ter quem? A ter vida. Vê se não é a partir daquele momento que nós passamos a ser filho de Deus. Está na Bíblia. Alguém pode até querer questionar comigo, mas não queira questionar com a Bíblia não, está na Bíblia. A todos quanto me receberam foram feitos filhos de quem? De Deus. Então eu entendo que antes de eu receber Jesus como meu Senhor Salvador, eu não era filho. Eu era criatura. Era criatura. Então, nós agora passamos a ser filho de Deus. Por quê? Porque aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Quando aceitamos Cristo, agora a gente passa também a ter vida. Palavra do Senhor, ela diz que nós temos que nascer de onde? Da água e do Espírito. Então, o que é que acontece aqui, irmãos? Para aquele povo, a palavra da cruz, a mensagem do Evangelho é loucura. Só que, muitas vezes, tem pessoas no meio da igreja que está ainda morto. De certa forma. Por quê, pastor? Porque a vida dela, ela prioriza tudo da vida secular e as coisas de Deus ficam onde? Vê se não tem gente assim no meio da igreja. Que as coisas de Deus é sempre em segundo ou em terceiro o quê? Plano. Antes de fazer qualquer coisa, pela obra de Deus, ela pensa, mas espera aí, eu aqui vou ficar como? Ah, e o meu desejo aqui, a minha vontade. Primeiro ela quer satisfazer a vontade dela. Primeiro ela quer satisfazer o prazer dela, a necessidade dela. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós ainda estamos mortos em um tipo de pecado. Ainda não ressuscitamos. Não temos vida com Deus. Porque a vida com Deus é como a vida de uma criança. Você que tem filho aqui sabe. Quando éramos criança, vivíamos na dependência de quem? Sim ou não? Era completamente dependente de quem? Dos pais. Então, dentro da condição dos nossos pais, ele dava para a gente o que a gente... Era assim ou não era? Né? Mas nós dependíamos de quem? Até que crescemos, tivemos condição para trabalho e começamos o quê? Algum de nós começou a trabalhar até criança ainda, sim ou não? Foi meu caso. Meu caso também, eu comecei novinho ainda. Aos 8 anos de idade eu já vendia pão na cabeça. Mas mesmo ali vendendo pão, vendendo picolé, trabalhando em feira, fazendo um bocado de arte que eu fiz na vida para poder chegar até aqui. Vivia na dependência de quem? De pai. Muita gente era assim, a gente trabalhava fora, estudava, mas estava na dependência de quem? Se o patrão da gente pagasse para a gente comia. E se não pagasse, comia do mesmo jeito. Talvez não era a comida que nós queríamos, mas era a comida que nossos pais colocou onde? Na mesa.
Quantas vezes você desejava comer algo diferente e só tinha aquele feijãozinho com arroz e ovo frito? E graças a Deus que teve lá. É ou não é verdade, pessoal? E você desejava comer um negocinho melhor. Essa semana eu dei risada com um pessoal no vídeo aí, a menina falando para os vereadores lá, dá um pouquinho de carne para a gente, que é só soja, é só soja. Eu ri com aquilo, irmão. Ri, pessoal. Porque eu imaginei quando era lá atrás também. As lutas que nossos pais passavam para criar gente. Mas todos nós estávamos na dependência de quem? Deles. Hoje nós temos um pai que, se nós permanecermos na presença dele firmes e procurar viver uma vida de obediência a ele, ele não vai deixar faltar nada para quem? Para nós. Pastor, e por que para mim? Por que para mim está faltando isso, aquilo? Observa seus conceitos lá, observa a sua vida. Porque o erro não está em Deus. O erro pode estar em você, pode estar em mim. Mas em Deus não. O Senhor Jesus Cristo fala para a gente em Mateus capítulo 6 lá. Não andeis solícitos, ociosos, porque a vez de quê, pessoal? Porque a vez de, ou de, vê se muitas vezes a pessoa não se encontra assim. Vê se muitas vezes ela não se encontra assim. Vê quantos, muitas vezes, não estão nessa situação. Rapaz, você sumiu da igreja, você não... Rapaz, é porque eu estou na correria. Quando eu tiver um tempinho... E por que naquela angústia toda de trabalhar? Porque a preocupação dela está em quê? Ah, se eu não for para a igreja, quem que vai pagar minhas contas em casa? Ou se eu não for para o trabalho, se eu não correr atrás, quem vai pagar minhas contas? Mas quando a pessoa vive uma vida de obediência a Deus, falta? Gente? Não falta, irmão. Quando ela pensa que o celeiro dela vai faltar, alguém chega e supre. Alguém chega e supre. Então precisamos entender qual é a mensagem da cruz para nós, irmãos. E dentro disso aqui, para observar, eu estou sendo daqueles que perecem, ou aqui, ó. Mas para nós que somos o quê, pessoal? Salvos. O que é ser salvo? É a pessoa que se livrou de algo que fatal, de algo grave. O cidadão vai ali tomar um banho de mar na praiazinha ali, aí começa a nadar ali, começa a se afogar. E a pessoa, quando começa a se afogar, é um desespero ou não, pessoal? Se não tiver alguém perto para poder agir rápido, a pessoa vai. A pessoa vai. Quando ela consegue acenar que alguém lá na beira da praia lá, na beira do mar, enxerga e grita, tem alguém se afogando, aí comove todo mundo, aí vai os guarda-mar, vai todo mundo para poder ajudar a salvarem assim? Se der tempo de chegar, deu tempo de chegar, salvou, mas se não der tempo, então, quando a pessoa é ali, alguém chegou antes dela se afogar e tira ela da água lá e traz para a beira da praia, faz o primeiro socorro, ela volta a viver, ela foi o que ali? Salva. Então, tem vários outros exemplos de ser salvo aqui.
Deus salva a gente da maldade. Deus salva a gente das tramas que o homem faz contra a gente aí. Deus salva a gente daquele vício que a pessoa muitas vezes e que ia matar. Sim ou não? Que ia matar. Ou ia deixar a pessoa despirocada, louca. Porque tem vício que deixa a pessoa louca, não é assim? Tem outros que matam. Poucos dias agora eu perdi um colega lá da empresa que eu trabalhava. Recebi a ligação no WhatsApp. Mandou para mim a foto do rapaz. Aí botou assim, ó. O sepultamento é hoje. Acho que 10 horas da manhã. Aí eu como é que é, rapaz? Quando eu cheguei na empresa, esse camarada, ele trabalhava é tipo um secretário, sei lá como é que era. Encarregado lá. A primeira vez que eu tive na empresa, ele me negou a vaga. Aí na segunda vez que eu fui, já fui com o aval de outro rapaz, aí consegui trabalhar. Ele olhava para mim, ficava assim me olhando e tal. Aí quando foi o dia, eu conversando com ele, eu falei, você já era para eu trabalhar aqui na empresa há mais de um ano, mas você me barrou. Aí ele, como, rapaz? Aí eu expliquei para ele. Ele, Alessandro, mas eu lembro sim, você estava com a calça preta, uma camisa, duas mangas, duas golas, uma camisa de duas golas, todo playboyzinho. Eu falei, esse playboy vai querer trabalhar aqui nada, pai. Eu lembro sim. Aí ele falou assim, foi lá no prédio tal. Eu falei, realmente você lembrou mesmo, que foi lá naquele prédio mesmo. Mas fizemos amizade, irmão. Pensa no cara, pelo menos tempo que eu trabalhei com ele, gente boa, pessoal, não tenho que me queixar dele. Aí quando eu recebi a notícia, rapaz, mas foi o quê que morreu assim? O Alessandro, ele estava bastante viciado em bebida alcoólica, deu a cirrose, não teve jeito. Peraí, pessoal. E quantas pessoas por aí não estão morrendo assim de bebida? Aí Deus foi lá, tirou a pessoa daquela situação. E conseguiu salvar a pessoa. Então nós somos salvos. Por que somos salvos? Porque temos Jesus conosco. E a palavra de Deus diz para a gente, aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morto, o quê? Então você pode morrer aqui nesse mundo. Acabar, que querendo ou não, um dia vai acontecer com todo mundo aqui, sim ou não? Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas vai acontecer. Mas vamos ter vida agora com quem? Com Jesus lá na glória, pessoal. Então, o que é que precisamos entender? Nós somos salvos. E se eu sou salvo, eu vou ser grato àquele que me salvou. Eu vou ser grato àquele que me salvou. E muitas vezes a pessoa não está sendo grata. Ou ela não entendeu a mensagem de Jesus na cruz, ou simplesmente é da natureza dela ser o quê? Ingrata, e ela não quer o quê? Mudança. Fala assim, quando Jesus me chamou, ele sabia que eu era assim, e assim eu vou? Não, isso é ignorância. Então a pessoa precisa entender a mensagem da cruz, irmãos. Pede a Deus mais entendimento nisso. Busca mais em Deus entendimento nisso.
para que você possa analisar. Vem cá. Nessa palavra da cruz aqui, eu tenho sido grato ou tenho sido ingrato? Eu estou vivendo realmente ou eu ainda estou morto lá no pecado? Então, preciso morrer para o pecado e viver para quem? Para Cristo. Traz essa mensagem para dentro de você, medita nela. Guarda ela no teu coração. E permita que Jesus te abençoe e mude sua vida. Amém, pessoal?